Em primeiro lugar, desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta sexta-feira, culto de ensino da palavra, conforme nós prometemos, vamos voltar ao assunto da sexta-feira passada, que tratava da grande tribulação e as suas consequências para toda a humanidade. Vamos orar ao Senhor para dar início. Logo após estaremos ouvindo alguns louvores e a seguir retornaremos com a palavra de Deus e a sua leitura para a nossa meditação. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez para receber de Ti, Senhor, a Tua palavra e que seja colocada nos nossos corações de tal forma que possamos crer verdadeiramente que nós somos a geração do fim por causa dos acontecimentos, por causa da Tua palavra proferida no sermão profético, nos evangelhos. Ó Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, alimenta, Senhor, nosso espírito e a nossa alma com a Tua palavra, e que possamos santificar o Teu nome em nós, pela Tua presença maravilhosa no nosso meio nesta noite. Assim sendo, Senhor, que a Tua palavra cale profundamente no nosso coração e que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que possamos perceber a necessidade de estarmos preparados, conscientes, Senhor, daquilo que somos neste mundo, como igreja que aguardamos o Teu breve retorno para nos arrebatar. Esta é a oração que te fazemos agradecidos, pedindo de perdão pelos nossos pecados cometidos por palavras, por atos e por pensamentos, fazendo com que, Senhor, o nosso coração esteja limpo, puro diante de Ti. Esta é a oração que te fazemos, agradecidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, no modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em Tua gloriosa luz, e nossa fé terá
valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são banquetes de amor. Tua uva celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infunde-me valor, afastam o meu coração dos males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há nem haverá em um mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Ouvi os meus pés
uma vez, irmãos, queremos agradecer a presença de todos e para aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, recebam da parte de Deus a bênção. Nós queremos, nesta noite, ler a palavra do Senhor aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 6, para a nossa rápida consideração, para a nossa rápida meditação. Capítulo 6, que trata da abertura dos primeiros 6 selos. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus prezados irmãos, lemos o capítulo 6 do livro do Apocalipse,
que começa com a abertura dos selos que estavam selando ou fechando o livro, do capítulo 5, quando João vê o livro selado por dentro e por fora, e que ninguém for achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E a Bíblia nos diz que João chorava muito. João ficou apavorado porque via aquele livro, sabia por certo que deveria ter alguma coisa muito importante naquele livro, e ninguém podia abrir o livro, nem tampouco ler o livro. E aí, quando ele está no desespero, chorando muito, a Bíblia nos diz que um anjo ao seu lado, vendo que ele chorava muito, um dos anciãos que constam desta revelação do Apocalipse, diz para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então aquele leão da tribo de Judá, que era o único que podia abrir o livro, porque lhe fora dada todo o poder para abrir o livro e desatar os selos, era nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. E vejam que quando João olha para ver a indicação do ancião com relação ao leão da tribo de Judá, ele não vê o leão, mas ele vê um cordeiro. E o texto diz que: e olhei, João falando, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aquele que for apontado como o leão da tribo de Judá, ele agora aparece como um cordeiro, e esse mesmo cordeiro foi-lhe dado poder para abrir o livro e desatar os seus selos. E no capítulo 6, nós vemos o cordeiro abrindo esses selos. Esses selos que, à proporção que ele ia abrindo, aparecia diante de João uma visão com uma mensagem muito profunda. Este capítulo 6 do livro de Apocalipse, ele faz relação com o sermão profético de Jesus, que está escrito no capítulo 13 de Marcos. Nós já vimos o sermão profético, alguns textos do livro de Mateus, e agora nós temos também no livro de Marcos, no capítulo 13, esse sermão profético que se relaciona diretamente com o aparecimento daquele cavaleiro do capítulo 6 do livro do Apocalipse, que nada mais é do que o anticristo. Nessa época, a igreja do Senhor Jesus, ela não estará mais na terra, porque antes da manifestação
do anticristo na terra. Nós, a igreja, não estará aqui. Lá em Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, há uma promessa para aqueles que receberam da parte de Deus o livramento dessa época de tanto terror que sobrevirá à humanidade. Vejam o texto. Jeremias capítulo 30, versículo 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Meus irmãos, nós temos aqui uma promessa gloriosa para Israel. Os irmãos que já leram a Bíblia, aqueles que leem a Bíblia, sabem muito bem que quando a Bíblia se refere a Jacó, está se referindo a Israel, o povo de Deus. E há uma promessa para Israel, para os tempos do fim. E Jeremias aponta como Israel estará passando pela grande tribulação que se avizinha. Quando ele diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Leia-se, Israel. Ele, porém, será salvo dela. Há uma promessa para Israel, que será salvo da grande tribulação, mas não como nós, a igreja. Ele estará em meio a ela. Será salvo em meio à grande tribulação, com o aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens, para desarraigar da terra o anticristo e, consequentemente, cessar a grande tribulação que estará se abatendo sobre Israel. Com relação à igreja, irmãos, nós costumamos afirmar, baseados na Bíblia, de que a igreja não passará pela grande tribulação. E vejam o que é que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que maravilha, a igreja do Senhor. Deus tem um plano, e nesse plano eterno, que Ele estabeleceu no eterno passado, podemos afirmar que Ele estabeleceu no seu pensamento. Nós somos finitos e chegamos até a cometer uma irresponsabilidade em dizer isso, mas com base bíblica nós queremos afirmar que no pensamento de Deus, que nós não conhecemos, e Ele estabeleceu o seu plano eterno, e nesse plano eterno estavam incluídos Israel como seu povo do passado, e a igreja como povo do presente. Israel como povo do passado não ficou esquecido por Deus, jamais. Embora as épocas tenham passado, embora as nações tenham se preparado para receber, de certa forma, um governo único e mundial, Israel, no meio das nações, sobreviverá.
E aí cumpre-se-á o texto de Jeremias que diz: é tempo de angústia para Israel. Ele, porém, será salvo dela. Ou será salvo dessa angústia, desse tempo. Mas existem, no meio daquele povo, milhares e milhares que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Os evangelhos provam isto. Quando Jesus andava pela Palestina pregando, muitos acorriam a ele. Mas aqui nós estamos generalizando o povo de Israel. E para nós darmos prosseguimentos na leitura que fizemos, o capítulo 6 do livro do Apocalipse, pode conferir na sua Bíblia, ele tem alguma coisa parecida com o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Alguma coisa parecida. Vejam, por exemplo, no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 11, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Não é parecido? Olha o capítulo 6. E havendo um cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Cavalo branco. No capítulo 19, cavalo branco. Só que no capítulo 6, irmãos, a palavra diz assim: olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Foi-lhe dada uma coroa. Mas adiante nós vamos ver o que é que significa esta expressão, foi-lhe dada uma coroa. O capítulo 19, ao contrário, ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Entenderam a diferença do cavalo branco do capítulo 6 para o capítulo 19? Um é o anticristo, ele é parecido, ele se faz, mas ele não é. E nessa época que nós estamos vendo aqui, ele tinha um arco e deram para ele uma coroa. Jesus não precisa receber coroa de ninguém, porque o texto do 19 diz que ele tinha muitos diademas. Na Bíblia, a palavra coroa e a palavra diadema, em alguns contextos, significa poder. Capítulo 6, e foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa, quer dizer, foi-lhe dado poder. Capítulo 19, ele tem poder. Lá no capítulo 28 de Mateus, ele diz: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. É-me dado. Quer dizer, ele assume todo o poder no céu e na terra. E o que é que segue ao cavaleiro branco, do capítulo 6, quando o segundo selo é aberto, sai um outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O que segue ao anticristo, em primeiro lugar, morte.
guerra, muita morte, muita guerra. O terceiro selo diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Seguindo o cavalo branco, ou o cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6, vem a morte, muita guerra, muito sangue derramado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muita fome, muito controle sobre os alimentos, muito controle. Só recebe o alimento aquele que estiver fazendo a vontade do cavaleiro. E aí nós vamos ver isso em outra ocasião. O 4 diz assim: e havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O que é que segue o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 6? Primeiro, guerra, falta de paz. Segundo, controle, muito controle. Mais tarde, em outra ocasião, na próxima sexta-feira, possivelmente, nós vamos estudar sobre o número da besta, que o texto diz que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver o número da besta, que é 666. Vamos falar isso em outra sexta-feira. Então, vem o controle sobre tudo. Terceiro, cavalo preto, vem controlando todas as coisas. E o 4º agora, que aqui aparece como um cavalo amarelo, mas os irmãos vão ver em algum lugar escrito que é um cavalo verde, mas a tradução do grego para o português aqui se aplica melhor o amarelo. Por quê? Porque não era um verde, era esverdeado. A palavra que aparece no grego é da ideia de esverdeado. Então, o tradutor, para melhor compreensão, coloca cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Então, agora o cavalo amarelo é morte. Morte. E o inferno seguia. Por que o inferno seguia? A palavra inferno, no original, é Hades. Hades. Ou Sheol, que significa lugar de mortos. Então, por que ele seguia? Claro, para engolir os mortos. E também foi dado poder a esse cavalo amarelo, ou esverdeado, com o quê? A parte da terra, a matar a 4ª parte da terra. A 4ª parte da terra. Imaginem a população mundial. 7 bilhões e 100 mil habitantes. Eu acho que está mais do que isso. Divide em 4 partes. E uma dessas partes é morta. Já imaginaram a quantidade de pessoas no mundo que serão mortas nessa ocasião? E aí ele continua dizendo: e no 5º selo, ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram debaixo do altar. Nós não podemos aceitar que as almas daqueles que testemunharam acerca da verdade, que falaram acerca da verdade, que deram testemunho acerca da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, tenham o mesmo destino daqueles que morreram naquela terça parte. O inferno ia seguindo para arrecadar os seus mortos. Mas aqui eles estavam guardados debaixo do altar. Esse debaixo do altar, no contexto, a gente vai ver que quando Jesus profere a parábola do rico e Lázaro, fala sobre seio de Abraão, lugar de descanso. Então eles estavam descansando. Mas enquanto eles estavam descansando, eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam clamando, eles estavam reclamando, eles queriam que o tempo fosse logo acabado, para que a ira do cordeiro fosse derramado sobre os inimigos, sobre aqueles que não temem ao Senhor. E aí, a resposta para este clamor é que a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Meus irmãos, estamos vendo nessa época uma mortandade muito grande de crentes, de fiéis a Jesus Cristo, em todas as partes do mundo, principalmente na Ásia, na África, nos países aonde a lei que vigora é a lei do islamismo. Eles baseiam as suas constituições no islamismo. E aí, o que é que os muçulmanos ou islamitas, eles fazem? Eles matam os cristãos, eles queimam os cristãos, eles colocam em sepulturas cristãos vivos, de todas as idades. E esses que morrem, eles estão indo para debaixo do altar, aguardando a breve revelação. E a resposta para ele é aí: repouse mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos que ainda vão morrer, como eles foram mortos. Na verdade, irmãos, muitos cristãos ainda vão morrer. Muitos cristãos. Por causa da sua fé em determinados países, em determinadas regiões. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos. Mas eles morrem e o Senhor os leva para o seio de Abraão. E a partir daí, nós vemos que começa a ira do Cordeiro sendo derramada sobre a terra. O capítulo 12, quando se abre o sexto selo, aí começa um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos:
cair sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus irmãos, a grande tribulação será um período de inquietação. Mas quando nós falamos a semana passada que a grande tribulação inicia a contagem ou a continuação da contagem daquelas 70 semanas de Daniel que nós vimos, capítulo 9 de Daniel, as 70 semanas de Daniel. É a última semana do plano estabelecido por Deus. E nessa última semana, que começará após o arrebatamento da igreja, falo mais uma vez, após o arrebatamento da igreja, se iniciará ou se dará início ou reinício à contagem das semanas. E esta é a última semana que falta para se completar dentro desse contexto da palavra de Deus, para que todas as coisas aconteçam. A última semana será a semana da grande tribulação. E nós vimos que na grande tribulação, o anticristo, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação ou do pecado virá o assolador. O assolador, quem é o assolador? É um ser que vem para assolar, ou seja, o anticristo. E isso, até a consumação. Que consumação? A consumação desse período. É uma semana de anos, pelo relato de Daniel, uma semana profética, ou seja, 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. 7 anos, ele vai firmar um concerto. E na metade da semana, 3 anos e 6 meses, vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, todas as religiões, principalmente os judeus, que tinham como seu costume oferecer sacrifícios a Deus. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí ele vem para estabelecer o seu reino. Durante 3 anos e 6 meses iniciais, ele vai firmar um concerto com muitos, podemos dizer muitos povos, muitas nações, muitas pessoas. E aí está inserido nesse contexto o povo de Deus, de Israel. Porque ele vem num cavalo branco, vai ser dado poderes a ele, a coroa, poderes. As pessoas vão olhar e dizer: é este que nós precisamos, é ele. É esse que vem resolver o problema da humanidade. Os homens não estão se entendendo nem agora, durante a contaminação de um vírus. Imagine as coisas que virão. E ele vem e estabelece a ordem mundial. E a partir daí, quando ele estabelecer, durante 3 anos e 6 meses, que ele vai firmar um concerto com muitos, o mundo vai voltar à calmaria, à paz. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, e quando disserem a paz e segurança, virá
virá repentina destruição, como as dores de parto. Então, durante 3 anos e 6 meses, paz, calmaria. Na metade da semana ele interrompe toda a religiosidade e ele agora se intitula o Deus. Aquele que governa, aquele que manda, aquele que pode. E aí Israel vai reconhecer que aquele não era o esperado. E vai se abater sobre esse povo de Deus. A grande tribulação na terra estará incluída aí. Estarão incluídas todas as nações, incluindo nesse particular Israel. E aí, quando o apóstolo fala sobre a aflição de Jacó, ele está se referindo exatamente sobre esse momento terrível, quando ele diz: é tempo de angústia para Jacó. Jeremias, como lemos, capítulo 30, versículo 7. Porém, ele, Israel, será salvo dela. Que Deus nos abençoe. Na próxima sexta-feira, nós estaremos trazendo a continuação desse estudo, mostrando como Israel será salvo da grande tribulação. A igreja foi arrebatada. A única coisa que ainda detém, e a Bíblia diz, ainda a coisa que ainda o detém na terra, a manifestação do anticristo, é a igreja. O Espírito Santo está na terra com a igreja. Mas, quando lemos o 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para, junto com eles, irmos ao encontro do Senhor nos ares. Este é o arrebatamento da igreja. A igreja não passará por esta grande tribulação. Aliás, a igreja vive em tribulação. A igreja vive em aflição. Acabei de falar que muitos crentes estão morrendo no mundo, selando a sua fé com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nos guarde, nos dê um final de semana abençoado. E na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui dando continuação ao assunto grande tribulação e o livramento do povo de Israel nessa época. Quero também convidar os irmãos para no próximo domingo, aqueles que podem, aqueles que não são grupo de risco, nós estaremos na igreja, oferecendo ao Senhor um culto de 7 às 8, ou seja, de 19 às 20 horas. As pessoas que são grupo de risco, os idosos, que queiram se preservar, fiquem em casa. Mas aqueles que puderem, domingo passado tivemos um culto abençoado, inclusive nós estamos filmando para passar no Facebook da igreja e no WhatsApp. Aqueles irmãos que estão acompanhando, estão vendo. Nós estamos fazendo culto com um grupo de pessoas muito reduzido ainda por causa da quarentena, essa famosa quarentena que parece que nunca termina, mas um dia ela vai terminar. E nós estaremos mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Informando, entretanto, que todas as quartas e sextas-feiras, eu, como pastor da congregação, segundo a orientação do nosso pastor-presidente, pastor Eliazar Magalhães Torres, estou fazendo plantão na igreja à noite. De 7h30 às 9h, estou na igreja, eu e mais alguns obreiros, para receber os irmãos que quiserem uma oração, alguém que queira contribuir com a igreja, levando seus dízimos, suas ofertas, estaremos lá para atender os irmãos. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus,
Te agradecemos por este período que passamos falando acerca da Tua palavra. Ó Senhor, nosso coração está alegre, regozijado, porque sabemos, Senhor, que embora estejamos na terra, não estamos isentos no nosso corpo físico das enfermidades, dos problemas, mas, Senhor, espiritualmente estamos ligados contigo, baseados na Tua santa palavra. Te pedimos a Tua bênção nesta hora. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, seu povo, na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, cegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.